Jabes, ou em outras traduções, Jabes, foi o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. O nome Jabes significa nascido de dor, nascido de aflição. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Vamos ler juntos a parte final? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Mais uma vez, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A gente já vai sentar. Eu queria que você ouvisse essa reflexão a partir, talvez, de 3 palavras. Qual é a sua dor? Dor é a primeira palavra. A segunda é pedido. Diante da minha história e da minha dor, qual é o pedido que eu quero fazer para Deus? E a gente poderia terminar esse culto de joelhos dobrados fazendo esse pedido. E já pensou se daqui a pouco a gente pudesse testemunhar, quem sabe até o final do ano, e se a gente testemunhasse assim: e Deus atendeu o pedido de Gisele. E Deus atendeu o pedido de Djavan. Dor, um pedido, um Deus que atende pedidos conforme a sua vontade. E depois disso é nova história. Nova história. Nossas histórias, novas histórias, nossas novas histórias. Amém. Pode se assentar. Dá-nos a tua palavra, Senhor, uma vez mais. Deixa eu ler esse mesmo texto na NVI, Nova Versão Internacional, e depois ainda numa tradução católica. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Em algumas traduções, alarga as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Agora na Bíblia de Jerusalém, tá? É uma maravilhosa versão bíblica, uma versão católica preciosa da Bíblia Sagrada. Jabes suplantou seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: dei à luz entre dores. E aqui tem um jogo de palavras no hebraico. As palavrinhas são Iabes e Oseb. 2 palavras do hebraico que significam dores. A ideia é que quando Jabes nasce, depois de essa mãe sentir muita dor, ela olha para ele e diz: esse menino me trouxe muitas dores. Esse menino é um causador de dores. Esse menino é um João das dores. Um provocador de dores. Mas é curioso. Qual é a sua história, Jabes ou Jabes? Você gosta de ser chamado como? Podem me chamar de Jabes. Qual é a sua história? Quando eu nasci, minha mãe sentiu muita dor. O texto bíblico não deixa tão claro. Fato é que ela me colocou um nome que toda vez que a professora fazia a chamada na escola lá em Jerusalém, eu me lembrava da minha história. E a minha história é causar dores. Qual é a sua história, Jabes? Causador. Carrego no nome. Cheguei trazendo dor para a pessoa mais importante da minha vida, a minha mamãe.
Ok, mas você foi determinado, definido, por causa de um nome que você recebeu da sua mãe, numa circunstância extremamente adversa e que deveria ser da maior alegria. Isso determinou o seu destino, Jabez? Falou, durante um tempo, sim. Até que me apresentaram o Deus de Israel. E eu fiz uma oração. E quando eu orei, pedindo a Ele, se o Senhor me abençoar, se o Senhor aumentar meu território, se a tua mão estiver comigo, se o Senhor fizer com que o mal se afaste e a minha dor tenha fim. O que, Jabez? Não vai dar tempo contar tudo que pode acontecer. Afinal de contas, nós estamos num texto de genealogia. E eu te convido, assim, a passear pelo livro de 1 Crônicas, possivelmente escrito por Esdras, mais ou menos ali no ano 400 antes de Cristo. É um período pós-exílio. O povo está voltando para essa terra prometida e as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel, estão se organizando naquele novo território para viver novas histórias nesse território dado por Deus de presente. E Esdras está arrumando as tribos, escrevendo crônicas, ou seja, histórias. As histórias de um povo e como esse povo se organizou depois de voltarem de um exílio totalmente doloroso. E Esdras está tentando contar essa história. Existe o primeiro livro das crônicas, o segundo livro das crônicas. Nós estamos numa transição do período dos juízes para o período dos reis de Israel. Israel agora vai ter reis que vão governar sobre o povo, embora não fosse essa a vontade de Deus. Deus queria ser o rei do seu povo, mas o seu povo queria, assim como hoje, né? Ter os seus bezerros de ouro para chamar de rei, para chamar de meu, para chamar de ídolo e para fazer de ideologias processos de idolatrias. Mas se a gente começa a ler o texto de Crônicas, e eu te encorajo a ler a Bíblia toda em 2026, mas eu sei que quando você chegar em Crônicas, você vai se cansar. Assim como o Levítico também, até mesmo Números, porque especialmente em Crônicas é um livro de genealogia. Então, Crônicas 1, verso 1. A gente vai ler desde Adão até chegar nessas tribos. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Verso 5. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Imagina você ir do capítulo 1 até o capítulo 9, só lendo esses nomes mais lindos do que um do que o outro. São 500 nomes até o capítulo 9. Mas o nosso capítulo é o 4. Então vamos ler o capítulo 4 a partir do verso 1. E vai escolhendo nomes aí para os seus filhos. E se não der para os filhos, coloca nos dogs, tá? Eles vão ficar felizes. Os filhos de Judá. Capítulo 4 é a tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo. Então é dessa tribo que nasce Jesus. Nós estamos 400 anos antes de Jesus. Deus está preparando o ventre de Israel para dar à luz ao seu filho. É a tribo mais importante de Israel. Não porque Judá era o cara, pelo contrário. Judá é um dos piores filhos de Jacó. Mas Deus faz de gente como a gente que pode gerar Jesus para o mundo. Então não é sobre você, tá? Não é assim, eu sou mais santo, eu que oro mais, eu sou a melhor pessoa da igreja. É como uma irmã levantou e disse, irmãos, Deus nunca dá todos os dons para uma pessoa. Mas eu acho que Ele me escolheu, Ele deu todos os dons para mim, tá? E um deles é o da humildade. Sim, irmã serpente, a gente entendeu a irmã. É Judá. E Judá está muito parecido com Judas, é um pacote só. E isso é legal na Bíblia, porque esse é um dos critérios para se entender que o texto é inspirado por Deus. Qual o critério? Deus não esconde as mazelas daqueles que andaram com Ele. Se você pega o livro Heróis da Fé, e eu recomendo a leitura, você vai chorar, você vai ficar maravilhado. Só que dá um problema na leitura, porque eles não contam as mazelas desses homens que marcaram a história.
Vai contar a história de John Wesley, de George Miller, que tinha um orfanato e que volta e meia, o pessoal do trabalho dizia, não tem dinheiro para as crianças, não tem leite para as crianças. Ele dizia, o Senhor vai prover. E ele entrava no quarto e ele orava, e no quarto dele, o piso era de taco. De tanto ficar ajoelhado, tinha um buraco no taco. Aí você diz, meu Deus, eu nunca vou orar como um homem desse. É verdade, dificilmente. Mas ele entrava no quarto e orava, batia na porta dizendo, é aqui um orfanato? É que a gente estava transportando um leite para a cidade, o pneu da carroça furou, e a gente ouviu dizer que aqui tem um orfanato, e a gente queria doar o leite. E ele voltava do quarto e o pessoal dizia, George Miller, Deus fez um milagre. Aí ele falou assim, ele disse que faria. Eu não sei por que vocês estão tão surpresos assim. Só que quando você lê um livro desse, não conta assim o dia que ele levantou de mau humor, não conta a TPM das mulheres de fé, não conta os nossos desacertos e os nossos micos. Quando você se relacionar com alguém que só conta as próprias virtudes, toma cuidado, lá vem o golpe. Alguém que só mostra a melhor versão, primeiro você sabe, eu não tenho uma relação de intimidade com essa pessoa. Porque somente em relações superficiais só se vê o que é belo. Aproximou, vai ver as ranhuras. E as ranhuras não são o nosso problema. O nosso problema é se agarrar às nossas ranhuras e não acreditar que Deus pode fazer proezas através de gente bagunçada como a gente. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor confiou os seus tesouros a vasos de barro como nós, para que a excelência não seja do vaso, mas seja tua. Não a nós, Senhor, ao teu nome daremos glória. Por isso que o autoconhecimento é resultado também do conhecimento do alto. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Morte, fome, perigo, espada, altura, profundeza. Nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando a Bíblia conta a história de Judá, é para isso. Judá é um danado. Judá tem relação sexual com a sua nora, que estava esperando ele entregar o filho dele mais novo. Judá, depois que descobre que a nora ficou grávida porque ele achava que era uma prostituta, ele manda matar a nora. Mas ela estava grávida de gêmeos, Pérez e Zerá. E esses meninos são os pais de Jesus. E Mateus conta isso para nós. E Tamar, a nora de Judá, que sofreu na mão dos seus 2 primeiros filhos danados. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. E a gente precisa deixar de ficar aplaudindo Judá e dizendo, leão de Judá, prevalecer. Aí o visitante vem na igreja e fala, vai soltar o leão, vamos embora, que esse povo é doido. Não. Não é Judá. É o Deus que conta com gente como Judá. Para que a glória seja dele e Judá fique de joelhos diante de Jesus. E Jesus olhando para Davi, para Judá, para Sansão, para Gideão, para Elias, para Jeremias, para Moisés. E todos eles caídos aos pés de Jesus, dizendo, ele é o Deus invisível. Ele é a imagem exata de Deus. Nele, Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em nome de Jesus, nascido de Judá, pare de usar suas dores como critério último e como justificativa maior para o seu não engajamento no que Deus está fazendo na história. Era só isso que eu queria dizer. Pare de sacralizar sua dor e a sua história pregressa e justificar tudo que você vive agora a partir da dor que você gerou
ou que foi gerada em você, ou que colocaram em você um estigma de que você é um doloroso da vida. Não é à toa que Carlos Drummond de Andrade diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Um amigo nosso diz que a gente não deve ficar conjugando o verbo sofrer. Sofrimento de uma vida é uma escolha. A dor é inevitável. Eu nasci gerando dores. E Esdras contou um pouco da minha história. E no capítulo 4, que começa assim, verso 1, os filhos de Judá foram. Judá com a nora. A nora vestida de prostituta, ele contratando a prostituta, ele viúvo. A nora viúva 2 vezes dos 2 primeiros filhos de Judá. Geraram juntos Pérez gerou Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Vai lembrando que nós estamos no capítulo 4 e do capítulo 1 só nome. Verso 2, Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Diga comigo, Zoratitas. Verso 3, estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Ismá, Idibás, e o nome da irmã deles. Ai, Senhor, será que eu consigo? Hazelelponi. Imagina o cara chegando em casa, mãe, achei a mulher da minha vida. Como é o nome? Não aprendi ainda, mãe. Eu estou aprendendo ainda. Porque é Hazelelponi. Diga comigo, por último, Hazelelponi. Ei, coisa linda. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ruza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azul, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naara. Naara deu à luz a Alzão, Temeni e Rastari. Sangue de Jesus tem poder. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Elá foram Zerete, Isá e Atinã. Cos gerou Anube e Zobeba. E foi pai das famílias de Arel, filho de Harum. Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos. Como assim? Só no capítulo 4, Esdras cita 44 nomes. O que faz um autor, no meio de 500 nomes, capítulo 1 até o 9, 500 nomes. No meio, capítulo 4, depois de 44 nomes da tribo de Judá. O que faz esse autor? Parece que ele para. Ai, aqui eu não posso só falar os nomes, não. Tem que contar um pouco da história. Ou melhor, da nova história desse cara. Alguém já disse que as histórias das pessoas são muito parecidas. A gente se encontra, assim, às vezes, dando um almoço de família, e às vezes a gente fica disputando quem teve a história mais sofrida, né? Porque no meu tempo era assim. Porque no meu tempo... Eu estava ontem num jogo de futebol, vendo o João jogar, e eu encontrei um amigo de infância, que foi namorado de uma das irmãs de Tati. Cara de 40 anos, da minha idade. Mas contando assim da história, como se ele tivesse 186 anos. Um beijo, Juninho, pra você. Assim... Rapaz, no nosso tempo, hein, Sivaldo, a gente não adoecia, que a gente comia banho de porco. Sabe esse cara tá vindo de que tempo, hein? A gente tomava assim, uns purgantes, né, sabe? Esses meninos hoje é tudo salgadinho. Aí o meu lá, perdeu um pênalti, que só fica comendo Doritos, Sivaldo. Pelo amor. E ele gritava assim, fica comendo Doritos, Pedro, o filho dele. E o filho dele foi artilheiro do jogo, fez 2 gols. Jogou duro, mas perdeu um pênalti no começo. Dormiu até 3 da manhã, Sivaldo, me esperando. Esses meninos de hoje só vivem gripados, Sivaldo. A gente gosta de competir com o outro, de certo modo, dizendo que a nossa vida foi muito dolorosa. O menino não quer comer determinada comida, a gente pega um vídeo da África. Aqui, como é que é lá? Você tem? Tem criança que nasce com trauma. A gente atende uns irmãos aí, eu tinha trauma, pastor. Homem, essa quiabada, meu filho, esse quiabo é gostoso. O menino faz o sangue de Jesus, tem poder. Amarrado, ai, a gente alarma, porque no meu tempo, e chora, porque nos fiamos nas nossas dores, para tentar convencer a gente mesmo e o outro, de que a nossa história, ou foi a melhor,
ou foi a mais sofrida, e no fundo, nas entrelinhas, minha colega psicóloga Magna, sabe o que a gente está tentando falar? A gente está tentando dizer assim, é por isso que eu vivo desse jeito que vivo. É porque você não conhece a minha história. E é verdade, nem sempre a gente consegue acessar. A gente acolhe sua história, mas acolher não é sinônimo de concordar com o uso que você está fazendo dela. E parece que é isso que Esdras está fazendo. Esdras, inspirado por Deus, pega um cara da tribo de Judá e diz, deixa eu pensar essa história aqui. Ele tem tudo para ser um dolorido, ressentido, amargurado. Ele tem tudo para não ser abençoado e não abençoar ninguém. Ele tem tudo para viver justificando o fracasso a partir do acolhimento de uma destinação a partir do seu nome, porque você sabe que na história de Israel, o nome é uma profecia, o nome é uma determinação do futuro. Jacó, enganador, se tornou um enganador. Adão, significa terra, morreu e voltou para a terra. Salomão, mesmo filho de uma confusão lá de Davi, significa paz, nunca precisou ir para uma guerra. Esaú, vermelho, nasceu vermelhão, Esaú. Eva, mãe de todas. Eva é a mãe. O nome determina um pouco do futuro. Vocês conhecem aquele brilhante sermão que é nosso? Dos filhos de Noemi, Malom e Quilion. Significa franzino e debilitado. Morreram cedo demais na fuga para Moabe em busca de comida. Esse cara recebe um nome que não é só um nome, é um estigma, é um jogo de palavras da poesia hebraica. Você é alguém que vai sempre gerar dores. Qual é a oração que alguém que tem uma história dessa pode fazer diante do Deus de Israel? Mas hoje não é mais o Deus só de Israel, é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é o Deus que quer ser Pai de todas as famílias da terra. Não foi isso que ele prometeu a Abraão? Que ainda era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, 12, capítulo 1 de Gênesis. E seja uma bênção, porque através da sua vida eu abençoarei todas as famílias da terra. Como? De Abraão vai nascer Jesus. E em Jesus eu vou abençoar todas as famílias da terra. Curioso, Jabes é da tribo de Judá. Jabes faz parte do clã e vai dar ventre para Jesus nascer, embora Jesus não seja diretamente descendente de Jabes, mas é dessa tribo. E o pedido, Flávia, de Jabes corrobora para que a tribo de Judá tenha terra, segurança e espaço para Jesus nascer. É mais ou menos assim. Aqui tem uma dor, Simvaldo, que nem eu dou conta direito de dimensioná-la, de falar sobre ela, e nem eu dou conta de saber o quanto que essa dor afeta os meus movimentos, sentimentos e comportamentos. E eu assisti um pedacinho da aula da minha professora Gisele ontem, e ela estava falando que os nossos movimentos afetam os nossos sentimentos, mas também os nossos sentimentos e pensamentos afetam os nossos movimentos. E nós somos essa integralidade, em que tudo que acontece no nosso campo existencial, corroborando com os processos genéticos, bioquímicos, neuroquímicos e interiores, isso nos afeta. Mas nós não somos determinados pela nossa história, não somos determinados por uma genética, e eu não posso calçar os meus pés nessas justificativas tão plausíveis para continuar vivendo a mesma vida. Uma vida que não se inaugura nada de novo. Aí nós ouvimos o Evangelho, que é a novidade de Deus para nós, que ratifica: você não é Jabes, um homem que causa dores. Você é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Mas eu ouço isso no domingo, mas de algum modo, a palavra, a voz da minha mãe, aquela marca existencial, aquele trauma que deixou um estresse pós-traumático, normatiza a minha vida. E parece que Esdras está dizendo assim: deixa eu pensar na história de Judá, um dos pais mais promíscuos de Israel.
A história de alguém que não segue o barco, que não anda segundo a maré, que rompe. Joabe nos lembrou a capacidade de andar na contramão, de nadar contra a maré. Não vos conformeis com este século, não tome a forma deste mundo, não entre na mediocridade do tempo, não ouça a voz do espírito da época, ouça o Evangelho. E o Evangelho é uma nova história que brota do chão das nossas histórias. E a gente descobre que há um Deus que ouve orações, não para o meu bem apenas, porque Ele age, Romanos 8, 28, em meio a todas as coisas, para o bem daqueles, no plural, que amam a Deus. Tem um povo, Jabez. Se você ficar mergulhado na sua dor, você não experimenta o meu dom. Se não experimenta o meu dom, você não é como Abraão, uma bênção para todas as famílias da terra, a começar pela sua família, Judá, pelo seu povo, pelo seu clã. Até porque o homem de Deus, a mulher de Deus, que não abençoa primeiro os de casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, a bênção começa dentro do meu clã, dentro do meu grupo. As nossas histórias se parecem muito e há pouquíssimas diferenças nas nossas histórias. Mas essa pouca diferença é que faz toda a diferença. É por isso que você fica fã desse pessoal midiático, né? Que fala que sofreu. Aí um dia, ele descobriu a chave mestra de todas as portas, e ele abriu, e agora ele é bem sucedido. Aí você compra curso, nunca assiste os cursos vão expirando, e o cartão vai picotando curso, porque está todo mundo querendo virar uma chave mestra, para agora descobrir o real sentido da vida. É pastor vendendo o curso, é psicólogo, aí tem muita coisa boa, mas tem muita encheção de linguiça. Tem um pastor no Brasil querido, nós até já quisemos trazê-lo aqui, querido, teologia boa. Ele fatura 1 milhão por mês de curso. E aí um amigo em comum falou assim: Simvaldo, fulano está vendendo uns cursos, Simvaldo, que não tem nada, Simvaldo. Eu entrei lá no curso, tem nada. É água com açúcar misturada com dietético. Mas um povo de dores quer descobrir uma magia que pode abrir todas as portas e fazer da gente a pessoa mais feliz do mundo. E aí a gente vai criando Virgínias. E a gente vai criando esses personagens que estão tão distantes de nós, e a gente passa a vida acompanhando suas aventuras e alimentando a nossa frustração. Que pena que eu não tive esse privilégio. Que pena que eu não posso fazer essa viagem. Que pena que eu não compro essa roupa. Que pena que eu tive uma mãe como a que eu tive. Que dó que eu não conheci meu pai. Que angústia ter nascido pobre no interior da Bahia. Eu estou sendo generoso, porque às vezes a gente fala: que desgraça que ninguém me ajuda. Que meu tio rico não me dá uma grana. Que o irmão rico da igreja não me dá um emprego. Que o pastor não me dá uma oportunidade. Que o pastor não me deu um cachorrinho daquele ainda. Que miséria. A nossa dor cristalizada, justificando os nossos dissabores e projetando sobre 3 ou 4 a vida feliz que o mercado vende. Ah, Jabez, que bom que você não perdeu tanto tempo nas redes. Que bom que você não caiu na polarização política de Israel. Que bom que você não adoeceu ao ponto de deixar de perceber um Deus que interage com as nossas histórias, porque Ele as conhece muito bem
E não foi ele quem a determinou, porque nós nessa igreja não acreditamos numa teologia determinista, já está tudo determinado e posto no lugar por um Deus que gosta de jogar PlayStation e fica brincando com a gente. Não. Nós cremos num soberano que olha para nós e diz: o que queres que eu te faça? Quer conversar comigo sobre essa dor? Quer que eu escreva uma história por sobre a sua história com você? A caneta vai ficar na sua mão, Simvaldo. Mas eu posso ajudar você e eu posso segurar na sua mão. A gente pode conversar sobre a história. Você e Tati querem quantos filhos, Simvaldo? Vai sempre Deus vai atender? Não. Deus atendeu o pedido de Jabez. Vai que hoje eu olhe para a minha dor, eu olhe para o alto de onde vem o meu socorro, e agora ele resolve atender um pedido, porque eu também resolvi a não atender mais pelo nome de Jabez. Vai que eu hoje digo, eu tenho um pai que me ama e que pôs o seu espírito dentro de mim, e o espírito dele comunica ao meu espírito: Abba, Pai. Eu não sou um órfão, eu não sou um renegado, eu não sou alguém jogado à sorte da vida. Eu posso ter tido dores, eu posso ter perdido quem eu amo, eu posso ter convivido com a escassez, eu posso até ter me sentido preterido entre os meus irmãos, renegado, carência afetiva. Talvez seja a sua história. Mas agora eu estou diante do meu Pai que me ama, e ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida. E é diante do Senhor que eu estou colocando as minhas dores e dizendo assim: eu sei a minha história, eu sei de onde eu vim, eu sei das minhas impotências, incapacidades, dos meus espinhos da carne, da minha timidez, eu sei da minha atrapalhação. Mas agora eu sei de uma coisa muito maior que o Evangelho me trouxe. Porque o Evangelho é a nova história que Deus está escrevendo em toda a criação. E o Evangelho disse que quando eu nasci, o Senhor não disse: você é um causador de dores. O Senhor disse: através do que o meu filho fez naquela cruz, você é um amado do meu coração, e eu quero te abençoar. E nessa história pode brotar uma nova história. Amém, meus irmãos? Que história! Senhor, me abençoa. Abençoado no texto sagrado não é alguém meramente abastado, alguém que tem muito, não. No Evangelho, o abençoado é aquele que dá muito. Atos 20, 35, palavras de Jesus que não estão no Evangelho, mas que Paulo disse que ele ensinou. É melhor dar do que receber. É mais bem-aventurada coisa abençoar do que ser abençoado. Por quê? Porque só abençoa quem primeiro foi abençoado. E a lógica da bênção de Deus, desde Abraão, é: eu vou abençoar vocês para que vocês abençoem muita gente. Eu vou transformar água em vinho no seu casamento para que muita gente beba desse vinho. Eu vou curar você, Bartimeu, e eu vou te reenviar para sua casa para você abençoar aquele pessoal. Eu vou libertar aquele homem endemoniado de Gadara, e ele vai dizer: deixa eu te seguir. Aí eu vou dizer para ele: não, volte para sua casa e conte como Deus abençoou você. Orar dizendo: a despeito das minhas dores e a partir da minha história, me abençoa. Em outras palavras, é dizer assim: Stephanie, conta comigo para aquilo que o Senhor quer fazer nessa secretaria aqui que eu trabalho. Conta comigo aqui nesse condomínio, tá uma bagunça aqui, Senhor. Estão acusando aí o síndico, tá uma confusão. O Senhor pode me abençoar? O Senhor sabe que eu não gosto de problema, que eu não gosto de confusão. Mas assim, tem uma confusão aqui. Se o Senhor me abençoar. É a história dos ratinhos, que trabalhavam muito, compravam comidinha, mas tinha um gato. E o gato chegava a comer a comida de todo mundo. De vez em quando prendiam um ratinho, matavam um ratinho, e eles fizeram uma assembleia. Eles eram batistas, ratos batistas, fizeram uma assembleia, e a assembleia era: a gente precisa matar esse gato. O que faz? Aí alguém teve a brilhante ideia: nós temos que colocar um guiso no gato.
um sino. Quando ele vir, está o sino e a gente foge, Wilson. O pessoal disse, que ideia maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Tinha uns batistas mais pentecostais, disseram, olá, machúria, obrigado, senhor. Ok, mas quem vai botar o guiso no gato? E o ratinho menorzinho disse assim, eu me arriscarei para abençoar vocês. Eu não tenho a minha vida por preciosa, porque eu pedi a Deus para me abençoar e agora eu descobri qual é a bênção que Ele queria me dar. Era a bênção de encarar riscos na vida, a despeito das minhas dores, para abençoar uma comunidade, uma coletividade. Eu não quero a bênção de Virgínia. Eu quero a bênção que eu ouvi dizer do pessoal da Colgate. Colossenses, Gálatas, Tessalonicenses. Colgate, pelo menos dizem por aí. Se eu estiver vendendo, estou vendendo pelo preço que eu comprei, então perdoa a mentira. Colgate, Gálatas, Tessalonicenses. Dizem que ele doa 90% de todo o faturamento. E se aumentar o consumo, a gente vai pedir parte para os nossos projetos sociais, que você pode usar Colgate. Dê um sorriso Colgate para o seu irmão, aleluia. Então assim, abençoa-me para eu colocar o guiso no gato. Mas tem mais, não é só assim, abençoa para eu abençoar. Parece, Simone, que Jabez, ele é mais específico. Porque assim, não é me abençoa como, Jabez? Porque eu conheço sua história, Jabez. Você quer que eu te abençoe como? Eu vou dizer para o senhor como é que é. É que se o senhor efetivamente me abençoar e aumentar meu território. Peraí, Jabez. Eu quero que o senhor aumente minhas fronteiras. Jabez, peraí. O Deus de Israel não abençoa latifundiários, tá? Você escuta essas discussões sobre terra, sem terra, divisão de terra, e aí você pensa que é só política. Não, tem a ver com Deus de Israel. Muita terra na mão de uma pessoa só, que não faz a terra ficar produtiva, Deus não está nesse negócio. Porque terra não produtiva é igual uns terrenos que tem na minha rua. O pessoal compra o terreno valoriza, parabéns aos empreendedores, mas não limpa o terreno. Aí tem hora que aparece cobra, tem hora que aparece escorpião, tem hora que aparece um monte de trem, falta sair um tigre de alguns matos daqueles. Aí fica uma guerra, prefeitura tem que limpar, mas a prefeitura não tem que limpar. O passeio está desgraçado. Por quê? Eu quero uma bênção que me faz conviver com uma obesidade financeira. Obesidade é tratada como uma doença que precisa de tratamento. Não deve ser culpabilizado ninguém que sofre daquilo que hoje é considerado uma doença. Se é doença, precisa de tratamentos 1000. E às vezes nós queremos uma bênção do tipo: faz engordar os meus recursos, de modo que eu seja um problema para o meu vizinho. De modo que eu tenha tanta terra para cuidar, que eu não dou conta e eu me torno um causador de dores para quem tem terra perto da minha. O que Jabez está pedindo, Camila? Aumenta as minhas fronteiras. Eu quero ter mais vizinho, Ronildo. Eu quero pegar mais serviço aí, que vocês estão trabalhando aí com a empresa de vocês. Eu quero acessar mais pessoas. Eu quero frequentar algumas mesas de reunião. Eu quero que o meu plantão seja o mais punk do hospital, embora eu esteja com as minhas dores. Porque eu vou poder... Tem uma irmã aqui na igreja, que eu a conheci, ela passou a ser membro da igreja, num plantão do hospital de base na madrugada do Natal. Porque meu primo me liga dizendo: Simvaldo, congregava com a gente, você tem que ir comigo dar notícia para uma mãe da morte do filho. Eu falei, que isso? De madrugada. Ele falou, mas a história é pior. Ela veio de São Paulo depois de 17 anos sem passar o Natal com o filho. E ele é meu colega da Claro, da TIM, de alguma empresa. E em Jiquié morreu assassinado. A mãe não viu, ela chegou na casa dele, ele não voltou ainda de Jiquié. E a gente tem que ir lá contar para ela. Pensa na cena mais triste do mundo. Meu nome é Simvaldo, eu sou pastor, eu vim dar uma notícia difícil para a senhora. Um portador de boas notícias do Evangelho, dando a pior notícia da vida de uma mãe. Ela desmaiou, e a gente colocou no carro, e a gente teve que levar para o pronto-socorro. E quem estava lá? Uma técnica de enfermagem. A irmã Iracema. E a irmã Iracema abraçou essa mulher. Amou essa mulher, falou no ouvido dela, colocou na maca, medicou. Nós ficamos até essa senhora voltar à sua consciência. A pressão explodiu, quase que ela morre. Aumenta a minha capacidade de tocar em pessoas.
Aumenta a minha possibilidade de entrar em histórias que eu jamais iria entrar. Aumenta o meu tempo de reunião com um pastor que vem de Ilhéus. Me faz ser alguém. Não é super-homem, não é mágico. É considerando que aqui tem um Jabez, mas aqui tem uma graça que me basta. É considerando que aqui tem perdas, tem lutos, tem divórcios, tem traições, tem prejuízos, tem quebradeira, tem perseguição. Mas tem uma graça de Deus que interage com a minha história. E Ele diz: ser valente, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Queira não vender a imagem de alguém que sofreu todas as dores e que gerou muitas dores, mas queira ser alguém que, ao contar as dores, diga assim: aqui vem alguém da periferia, aqui tem um órfão de pai, aqui tem alguém pobre que conviveu com uma mãe chorando, lavando a cueca da gente e dizendo: Senhor, não deixa faltar comida amanhã. Mas a graça de Deus bateu na Avenida Recife, número 109. E eu disse para o meu João: deixa eu pecar um pouquinho. Ele falou: o senhor vai falar dos meus gols amanhã, pai? Eu falei: pai, a igreja é sobre Jesus, pai. Mas pode ser sobre João também um pouquinho? Fez 2 gols ontem, entrou no segundo tempo com o joelho todo arrebentado da semana passada, que eu não estava do lado dele. E ele saiu dizendo assim: pai, eu não sou um craque não, mas de alguma maneira Deus botou uma luz sobre mim, e quando a danadinha vem eu boto para dentro. Aí eu contei de um pastor que se tornou também um amigo, que ele disse: Deus olhou para mim, botou um X nas minhas costas, e não é de Xuxa, é um X de eu vou te abençoar. E eu queria testemunhar aos irmãos, a despeito dessa doideira, desse jeito, acordar de manhã com toda a improbabilidade da vida. Quem conhece um pouquinho sabe a própria história da igreja. Mas ouvi uma voz dizendo: eu quero te abençoar. E eu vou aumentar alguns territórios e algumas possibilidades. Eu vou te dar novos vizinhos. E você vai poder tocar em algumas pessoas. Inclusive, conta suas dores. Fica lá choramingando. Choraminga. E depois de choramingar, diz assim: a despeito do choramingo e do Jabez com o qual eu convivo. Simvaldo, como é seu nome? Meu nome é o nome do meu pai, que morreu com 36 anos. Então, Simvaldo é Jabez. Eu não nasci de dores, não. Eu não pude conviver com quem eu amava. Mas o Senhor pode dizer um sim para mim? E eu posso abençoar pessoas? A tua mão pode estar sobre a minha cabeça. E ainda que tentem me derrubar, me destruir, e não é me, Simvaldo, tá? É me e você. Ainda que tentem tudo, a mão dele está sobre mim. A minha luta não é contra seres humanos, a minha luta é contra o espírito da época, principados e potestades que atuam nas regiões espirituais. O que é isso, Simvaldo? Eu nunca entendi Efésios 6. Principados e potestades é a mentalidade de um tempo. Está posta. E ainda que essa mentalidade conspire contra nós, eu sou amado do meu Pai. Quem tentará acusação contra nós, se somos filhos de Deus, redimidos em Jesus? A tua mão está sobre mim. Agora imagina você indo para o psiquiatra, enfrentando transtorno de personalidade, dos mais difíceis, e dizendo: Senhor, minha cabeça está bagunçada, esse remédio não está dando certo. O Senhor sabe que eu não estou dormindo direito, mas a tua mão está sobre mim. E o Senhor pode me abençoar, para abençoar inclusive a doutora. O Senhor pode me abençoar, eu não sei como, para abençoar o pessoal na fila de espera, porque cada dia mais a gente espera mais no consultório dos médicos. Senhor, dá vontade até de murmurar, mas eu posso ser uma bênção. Reúne a família no Natal e diz assim: vocês sabem, né, que eu briguei lá no grupo, aquela confusão lá, é que eu não estou bem, eu negligenciei a medicação, mas eu fiz uma oração na igreja, dia 23 de novembro. E eu disse: Senhor, tem uma dor aqui que eu queria que o Senhor arrancasse. Mas tem dores que o Senhor parece que não arranca. Mas o Senhor põe sobre quem sente a dor um dom, uma potência, uma habilidade, uma capacidade, uma virtude, uma criatividade, uma graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. E alguém que olha... A flor.
Tem uma galinha caipira, tem uma comida, tem um dom de juntar pessoas. E você não tem ideia da história, das marcas, das dores, que não dá nem para contar. Mas Lígia, Micael, poxa Micael, quanta dor lá, quanta jornada, quanto dom de cuidado. Obrigado, meu bem, obrigado. Som, obrigado, som. Aleluia, obrigado, gente, obrigado. Abençoa-me, alarga minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo. Ai, se eu tivesse tempo para ir lendo os textos que dizem, e a mão de Deus estava com José, e a mão de Deus estava sobre a igreja primitiva, e a mão de Deus estava sobre Moisés, e a mão de Deus estava sobre Paulo, e acordar de manhã dizendo, não é porque eu fiz a melhor tarefa de casa, decorei a cartilha e passei no ditado. Não é porque eu sou o filho mais comportado. Deus não trabalha com mérito, com crédito. Deus trabalha com graça. E diz, Lio, eu posso contar com você, te abençoar, alargar as fronteiras, colocar minha mão sobre você. E o texto continua dizendo, afaste de mim o mal. Que oração é essa, Nilzélia? É a oração de Jesus. Livra-me e não nos deixes. E a gente geralmente lê pensando assim, o inimigo está preparando uma cilada e eu talvez caia na cilada. Não, eu convivo com pessoas dessa igreja, que elas têm uma vida bonita, de santidade. Elas leem a Bíblia mais do que eu. Eu tenho uma irmã aqui, que me manda tantas vezes que ela está orando, que eu falo, meu Deus, eu acho que eu nem crente eu sou. Que essa irmã ora demais. No entanto, cai na cilada e na tentação, que não está aqui fora, está aqui dentro. A imagem desse texto, livra-me do mal e não nos deixes cair em tentação, é mais ou menos, enche uma pia de água, coloca a tampinha. Aí quando está cheia, quase transbordando, você tira a tampinha. A água começa a fazer aquele redemoinho e descendo. A ideia é, livra-me da tentação de escorregar e entrar no redemoinho que está aqui dentro de mim. Por isso que a oração é, entra no teu quarto. Não é o quarto lá, eu quero ter meu quartinho de oração. Ótimo. Mas entra no teu quarto, palavra grega, tameion. Entra no lugar da bagunça. E fala com o teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Qual é a recompensa? É descobrir que ele é o nosso pai. Pai nosso que estás nos céus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Entra no teu quarto, na companhia do teu pai, revisita essas ciladas e para de ficar tocando a mesma música. Faz um movimento, vê o momento, vê o momento e pega na agulha da vitrola e passa a música. Algumas vitrolas deixavam com que o disco ficasse arranhado. E meu pai tinha um disco de Raul Seixas. E tinha hora que ficava só nessa música. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Aí a minha mãe dizia assim, tira lá. Aí a gente levantava assim a agulha e botava na próxima. E na próxima cantava o dia em que a terra parou. Profetizou a pandemia, né? E a próxima dizia, tente outra vez. Tente outra vez. O evangelho tem a capacidade de pegar na agulha da vitrola que quer e dizer, há uma nova canção, há uma nova história, há um novo jeito de ser e existir no mundo, sem esquecer quem eu sou, fui e as marcas que trago, não me incomodes mais, Gálatas 6, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu não anulo as marcas que trago, mas as marcas de dores não definem mais o meu jeito de encarar a história e de encarar a vida. Eu tenho um compromisso com a esperança, a minha vocação é despertar a sua. Deus me chamou, a despeito de vez em quando não me sentir cuidado, a cuidar de gente, abençoar gente, e é o que eu estou tentando fazer hoje de manhã, e é assim que eu quero terminar o sermão. Que a tua mão esteja comigo, que eu não caia nesse mal, que eu não sei explicar e não quero mais perguntar por quê.
e que a minha dor de ficar sentindo a mesma dor tenha fim, ainda que aquela dor persista. A dor de sentir a mesma dor tenha fim, ainda que aquela dor persista. Termino. Eu não sei se essa dor na coluna vai passar. Eu vou pedir a Deus para fazer um milagre hoje. Mas eu queria uma oração mais profunda. Ainda que esse bico de papagaio continue cantando e assoviando aqui, usa a minha vida. Daniel Canidia, meu amigo, está aí? Ainda que eu não volte a enxergar, porque Luquinhas pergunta direto: ô papai, quando é que nosso irmão Daniel vai voltar a enxergar? Tem uns milagres acontecendo aí, de uns chips que estão colocando, faz isso. Mas Dan, você já nos abençoa muito, mesmo sem ver, cara. Termino com essa história sua, meu velho. E obrigado pela sua vida. O pastor Roberto perguntou por você. Eu chego na casa da vida, tá os hóspedes tudo trabalhando e dando uma faxina que eu nunca vi. E eu perguntei: o que está acontecendo aqui, gente? Ele falou assim: Daniel, chegou aqui, está uma bagunça essa casa aqui, que a gente vai dar uma faxina aqui. Falei: Daniel, como? Foi, tá onde? Tá ali na cozinha. Tá ele limpando a porta da cozinha. Eu falei: tu tá vendo essa bagunça aí, macho? Limpa esse trem direito, hein, macho? Tamo aqui, sim, vá, trabalhando. Ainda que tenha uma dor, ainda que meus olhos não enxerguem, o meu coração tá vendo. E se o Senhor me abençoar, se a tua mão for sobre mim, se o Senhor me livrar do mal de ficar sentindo a mesma dor o tempo todo e transformando minha vida numa vida dolorida, se o Senhor fizer isso, Senhor, eu quero ver Jesus brotando da minha vida. Afinal de contas, ele pode nascer da história de Judá, de Jabez, pode nascer da sua história também. Vamos terminar de joelhos dobrados? Quando você terminar a sua oração, você pode levantar e ir para casa. Se você conseguir, puder, porque às vezes não dá, por uma questão de mobilidade, não tem problema. Mas é a sua oração. E do lado de cá, eu estou aqui em nome de Jesus pedindo: atende, Senhor. Atende o pedido, Senhor. Atende, Senhor. Atende, Senhor. Atende. Atende. Nós estamos orando em nome de Jesus e nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ouve o teu povo, Senhor. Atenta para a oração da tua filha, do teu filho. E em nome do teu filho, Jesus, acolhe, atende, abençoa, estende a tua mão, alarga fronteiras, consciências, percepções da vida, alarga o nosso mundo, faz a gente ver o que a gente não via. Em nome de Jesus, sopra como Joabe pediu o teu Espírito sobre nós, e cheios do teu Espírito faremos proezas. Cheios do teu Espírito, abençoaremos pessoas através do nosso trabalho, profissão, recursos, saber, posições, cargos, portas que se abrirão. Toca no nosso corpo físico, Senhor. Toca nas nossas células. Toca nos nossos neurônios. Toca nos nossos neurotransmissores. Toca nos nossos hormônios, Pai. De modo que esse corpo seja afetado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua generosidade. Põe a tua mão sobre nós. Toca na nossa alma, Pai querido. Esse trauma, essa angústia, esse luto, essa alma que sangra há tanto tempo, hoje toca em ti. E a semelhança daquela mulher do fluxo de sangue, quem sabe o milagre não é de um sangramento emocional estancado. Sara os nossos adolescentes, as nossas crianças, e nos livre do mal de projetar sobre eles as dores mal elaboradas que carregamos. Uma cura para a psique, um milagre no pensar, no sentir.
um bálsamo sobre as nossas emoções e afetos, um milagre de elaborar a história, uma história recontada à luz do Evangelho. Nossas histórias, novas histórias. Coloca nossas novas histórias na nossa boca. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, uma bênção sobre o trabalho, sobre a vida financeira. Eu sei que não é para todo mundo assim, mas faz algumas pessoas crescerem entre nós, prosperarem, progredirem. Um milagre assim da abundância. Afinal de contas, esse milagre só o Senhor pode fazer. Ou a gente experimenta um milagre nessa dimensão, ou ficaremos ricos com falcatruas. O que a gente quer, alarga fronteiras, abençoa novos territórios através da gente e de algumas pessoas especialmente que pediram isso. E eu queria muito ver gente voando, guardada em ti, sendo um instrumento nas tuas mãos. Abençoa relacionamentos. Leva-nos para esse domingo assim. Leva para esse lar, para esse lugar de trabalho, para essa relação, gente cheia de Deus. E quem sabe a gente não testemunhe e Deus ouviu o meu pedido. Cantemos a Ele. Nova